Você está cercado por vozes que te mandam correr, produzir, se destacar, acordar cedo, vencer, dominar o tempo, fazer networking, investir, acumular. Se você parar, é atropelado. Se você desacelera, é deixado para trás. Parece que o mundo inteiro virou uma corrida insana em direção a lugar nenhum. Mas tem algo errado nesse jogo. Porque apesar de correr tanto, você continua sentindo um vazio que não se preenche. A agenda lotada não compra sono tranquilo. A conta bancária não compra sono tranquilo. As vitórias são engolidas pelo próximo desafio. Você já se perguntou por que parece que sempre está faltando algo? Essa sensação de escassez não tem a ver apenas com dinheiro. Ela morde a sua alma de madrugada, sussurrando que falta tempo, falta sentido, falta amor, falta segurança, falta Deus. Você olha para dentro e percebe que está cercado por buracos, ansiedade, pressão, exaustão. É como andar num deserto. Muito movimento, nenhuma água. E no meio dessa tempestade silenciosa, uma frase ressurge: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Mas como transformar esse versículo em realidade? Como sair desse modo sobrevivência e realmente viver sem falta? O Salmo 23 não é uma poesia bonita para ser pendurada na parede. É um mapa, um passo a passo prático para escapar da escassez e entrar no estado de suficiência. Uma rota espiritual e psicológica que se alinha perfeitamente com os princípios de Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, quando ele fala sobre fé, propósito e conexão com a mente infinita. Você vai descobrir que a chave para viver sem falta não é correr mais rápido, mas caminhar com o pastor certo. A solução não é aumentar seu esforço, mas mudar sua direção. O Salmo 23 é um chamado para parar de ser ovelha do mercado e voltar a ser ovelha do pastor. E isso muda tudo. Porque deitar-me fazem verdes pastos, não é só descanso físico, é um estado de alma, um nível de consciência onde a paz substitui a escassez. Guia-me mansamente às águas tranquilas não é sobre geografia, é sobre psicologia espiritual, e Napoleon Hill sabia disso. Ele chamava esse ponto de zona de harmonia, onde suas ações se alinham com uma inteligência superior. Quando você entra nessa frequência, o mundo exterior começa a responder de forma diferente. Você não precisa mais mendigar aprovação, nem esmolar amor, nem correr atrás de validação como um cão faminto. Porque quando o Senhor é o seu pastor, a fonte não seca, a direção não falha e a falta desaparece. Mas esse caminho exige um abandono, um desapego das velhas crenças que dizem que você é só o que você faz, o que você tem, o que os outros pensam de você, e exige coragem para confiar. Porque às vezes o vale da sombra da morte é parte da rota. O escuro vem antes da mesa farta, e a vara que corrige também é a que protege. O Salmo 23 não é um mantra para repetir em desespero, é um protocolo para viver com autoridade e, combinado com a visão de Napoleon Hill sobre foco, fé e propósito, se torna uma ferramenta brutal para quem quer sair da escassez crônica e entrar no campo da suficiência real. Napoleon Hill não era pastor, mas compreendia com uma precisão quase profética que o sucesso verdadeiro começa no invisível. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase, repetida à exaustão por empreendedores e coaches, é frequentemente arrancada do solo em que foi plantada, o solo da fé. Hill acreditava na existência de uma inteligência suprema, uma mente infinita com a qual o ser humano pode se conectar por meio de pensamentos organizados, persistência e silêncio. Sim, silêncio. Silêncio não é inércia. É a pausa do guerreiro que ouve a voz do seu general. É no silêncio que a frase "Ele me faz repousar em pastos verdejantes" encontra seu sentido prático. Hill defendia o hábito da autoanálise, da meditação concentrada, da oração como um instrumento de alinhamento interno.
Ele entendia que você não conquista o mundo exterior sem antes conquistar o mundo interior. E é exatamente isso que o Salmo 23 ensina, mas não como um discurso motivacional. Ele é um alerta, uma convocação à obediência espiritual. Porque se o Senhor é o meu pastor, então eu sou ovelha. E ovelha não faz planos, ela segue a voz. A falta que você sente não é de dinheiro, tempo ou sucesso, é de direção. Você está tentando liderar a própria vida sem estar posicionado atrás de um pastor. Hill falava de definiteness of purpose, propósito definido. O Salmo fala de guia. Ambos dizem o mesmo, de formas diferentes. Se você não sabe onde está indo, qualquer caminho é distração. E o mundo está lotado de caminhos bonitos que terminam em penhascos. Agora perceba, nada me faltará não é uma promessa mágica, é uma consequência lógica. Se você está sendo guiado por alguém que vê o invisível, conhece o terreno e prepara a mesa até mesmo na presença dos seus inimigos, como poderia te faltar algo? A escassez é o grito de quem se afastou da fonte. Napoleão Hill afirma com firmeza: o medo é apenas fé invertida. É acreditar que algo ruim vai acontecer. O Salmo 23 rebate com violência espiritual esse medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É aí que tudo começa a se encaixar. O vale existe, o inimigo está lá, mas não falta nada, porque a suficiência não está na paisagem, mas na presença. Tu estás comigo. Napoleão Hill jamais ignorou o sofrimento humano, mas dizia que a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Isso é sabedoria bíblica disfarçada. A mesa é posta diante dos inimigos, não depois da guerra. A unção vem no meio da batalha, não após a vitória. A vida não é justa, mas o pastor é, e isso muda tudo. Você foi ensinado a pensar que precisa controlar tudo, prever tudo, dominar tudo. Hill e o Salmo 23 sussurram uma verdade desconfortável e libertadora. Você só precisa confiar, não em qualquer coisa, mas numa presença que te guia mesmo quando tudo parece perdido. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não é ilusão, é uma realidade que só se ativa para quem decide parar de ser o próprio Deus e volta a ser ovelha. Esse vídeo não é um estudo teológico, é um chamado para a prática, porque fé sem ação é superstição, e fé com direção vira milagre cotidiano. Mas para isso, você vai ter que olhar no espelho e admitir: você não sabe o caminho. Você tentou todos os atalhos e todos te trouxeram de volta ao vazio. Você já tentou de tudo: cursos, leitura, produtividade, alta performance, mantras, cold shower, bullet journal, e mesmo assim sente um buraco que te engole por dentro. A escassez virou o seu modo padrão, uma fome que não passa, uma sede que não se sacia. Não importa o quanto você lute, há algo escapando por entre os dedos. É como carregar água em peneira. Talvez você ache que precisa de mais disciplina, ou de mais dinheiro, ou de mais reconhecimento. Mas e se nada disso for o que realmente falta? E se o que te falta é justamente o que você não consegue comprar? E se a sua alma estiver seca, porque você está longe do único lugar onde existe água de verdade? Você corre o dia inteiro para resolver a vida, mas a vida silenciosamente continua escapando. E quando a noite cai, sobra o travesseiro, o teto e uma pergunta que não cala: por que continuo sentindo que não tenho nada, mesmo tendo tanto? O Salmo 23 não começa dizendo: o Senhor me dá tudo o que eu quero. Começa com uma afirmação de dependência: o Senhor é o meu pastor. Sem isso, o resto não funciona. Sem isso, todo o restante desmorona. Você quer ter controle, mas sente medo. Você quer vencer, mas está exausto. Você quer paz, mas sua mente é um campo de guerra. Já percebeu que a maior parte da sua energia é gasta tentando se proteger? Você constrói muros, coleciona estratégias, estuda a linguagem corporal, tenta prever tudo, mas continua vulnerável, porque nenhuma dessas defesas alcança o coração.
Nenhuma estratégia protege contra o vazio. Agora escute. O Salmo 23 não promete ausência de perigos. Ele promete presença no perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é poesia barata, é sobrevivência espiritual. Você quer paz? Então precisa de presença. Você quer segurança? Então precisa de guia. Napoleão Hill foi direto ao ponto. O maior erro da maioria das pessoas é pensar que o trabalho duro por si só vai resolver tudo. Não vai, porque trabalho duro sem direção é só desgaste. Esforço sem foco é só barulho. É por isso que a vida de tanta gente parece uma esteira de academia. Muita energia, nenhum avanço. Você foi programado para ser produtivo, mas não foi ensinado a ser guiado. E esse é o seu erro fatal. Você quer que nada te falte, mas está fugindo da única condição que ativa essa promessa: ser ovelha. Não empresário, não líder, não visionário. Ovelha. Alguém que segue, alguém que confia, alguém que escuta e obedece. Isso fere seu orgulho? Ótimo, porque o orgulho é o que te afasta da suficiência. Quando o Hill fala em fé aplicada, ele não está falando de misticismo, está falando de prática, de um estado interno que gera ação externa. Ele chama isso de transmutação emocional. O Salmo chama de unção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você já parou para pensar o que isso significa? Transbordo não é acúmulo, é sinal de que há fonte. E quem tem fonte não teme a falta. Mas para acessar isso, você vai ter que quebrar o espelho onde só vê a si mesmo como protagonista. Vai ter que abandonar a lógica do mundo, onde tudo depende do seu esforço, e entrar na lógica do reino, onde tudo depende da sua entrega. Parece paradoxal? É, porque a verdade mais profunda sempre soa absurda para quem ainda vive na superfície. Você está diante de um limiar, ou continua tentando preencher o vazio com mais esforço, ou se rende. Não a derrota, mas a direção. E essa rendição é o início da verdadeira abundância. Você se sente forte, mas vive exausto. Aparenta controle, mas por dentro está afundando. Anda entre as pessoas como se soubesse o que está fazendo, mas cada passo ecoa uma dúvida silenciosa. Será que algum dia eu vou me sentir completo? É difícil admitir, mas você está cansado de fingir que está tudo bem. O mundo te ensinou a aparecer. O Salmo te convida a ser. A escassez é um fantasma. Não tem forma, mas te assombra todos os dias. Não é só falta de dinheiro, é falta de sentido, falta de clareza, falta de paz. Ela surge como uma voz sutil. Você não é suficiente. Você está atrasado. Você precisa fazer mais. E quanto mais você tenta calar essa voz com produtividade, conquistas e reconhecimento, mais ela grita. Você não está sozinho nesse ciclo. Milhares vivem essa prisão silenciosa. Eles sorriem nas fotos, postam frases motivacionais, viajam, empreendem, mas por dentro estão morrendo de sede. São como ovelhas longe do pasto, tentando sobreviver no asfalto, tentando encontrar descanso em planilhas, encontrar amor em curtidas, encontrar direção em metas de performance. O problema é que você foi feito para ser guiado. E quando tenta liderar a si mesmo sem conexão com algo maior, inevitavelmente se perde. Como uma bússola girando em círculos, sem norte. Napoleão Hill chamava isso de desconexão da inteligência infinita. É quando você opera só com seus próprios recursos, sua mente consciente, sua lógica limitada, e ignora a fonte de sabedoria que está além do visível. E aí vem a queda. A mente se agita, o corpo entra em colapso, os relacionamentos azedam, o propósito evapora. Tudo parece difícil, pesado, sem sabor. E a culpa? A culpa se instala. Você se pergunta, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo certo.
Mas talvez esse seja o seu erro. Você fez tudo certo aos olhos de um mundo que não tem pastor, de um sistema que mede valor por desempenho, que confunde identidade com produtividade. É por isso que o Salmo 23 é tão ofensivo, porque ele desmonta a lógica da meritocracia espiritual. Ele diz que você não precisa correr atrás do que já está garantido se você estiver sendo guiado. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Percebe o choque? Não é você que corre atrás da bondade, é ela que te segue. Não é você que implora por misericórdia, ela te alcança. Mas há uma condição: o Senhor é o meu pastor. Enquanto isso não for verdade na prática, não no discurso, mas no cotidiano, nada disso se manifesta. Você continuará como um andarilho no deserto, sonhando com pastos que nunca vê. Porque a escassez não é apenas um estado externo, é uma consequência espiritual de estar desconectado da fonte. Napoleon Hill dizia: desejos sem fé não produz nada. A Bíblia afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé não é um sentimento, é um alinhamento. O problema é que isso confronta diretamente o orgulho humano. Somos ensinados desde pequenos a vencer, a competir, a dominar. A ceder o controle parece fraqueza, a seguir parece perder autonomia, mas essa é a ilusão. Porque o mundo que te promete liberdade enquanto te escraviza na ansiedade é o mesmo que te acusa quando você fracassa. Ele te vende independência, mas cobra resultados divinos. O Salmo 23 rompe essa lógica cruel. Ele te oferece um lugar de paz, mas exige rendição. E aqui está a chave: a verdadeira suficiência só é liberada quando você se entrega. Não parcialmente, não aos domingos, não na teoria, mas completamente. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Repare, a mesa não é escondida, é pública. A provisão não é escondida, é afrontosa. Deus não espera seus inimigos desaparecerem para te abençoar, Ele te abençoa diante deles. Porque a segurança do seu pastor não depende da ausência de perigo, mas da presença dele. E aqui entra mais um princípio de Hill, o Mastermind. Ele ensinava que a mente mais poderosa é aquela que se alinha com uma fonte superior de inteligência, entrando num estado mental onde ideias e soluções surgem espontaneamente, como se viessem de outro lugar. Isso, em linguagem espiritual, é unção, é a mente alinhada com o céu. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa unção é mais do que um símbolo religioso. É uma capacitação invisível, um código que destrava o sobrenatural na sua vida natural. Um estado onde o que antes era luta vira leveza, onde o que era escasso começa a se multiplicar, onde o que era confusão vira clareza. Mas isso não acontece por acaso, não acontece sem ordem. A estrutura do Salmo 23 é progressiva. Começa com entrega, passa por direção, atravessa o vale, enfrenta os inimigos e só então chega à mesa. Quer transbordo? Então aceite a jornada. Quer suficiência? Então aceite o processo, porque o pastor não negocia atalhos, ele guia pelas veredas da justiça. E justiça nesse contexto é ordem divina, não conforto humano. Hill reforça: você não pode ter sucesso sem um plano definido e a crença inabalável de que ele vai funcionar. Mas o plano aqui não é seu, é dele. E a crença aqui não é só mental, é espiritual. É um posicionamento de fé prática, diária, concreta. A fé que obedece antes de entender. A fé que segue mesmo sem enxergar. Essa é a chave. Você quer viver sem falta? Então comece pela entrega. O Salmo te dá um mapa. Hill te mostra a mecânica.
Mas só você pode decidir se vai continuar sendo escravo da sua própria lógica ou se vai se tornar ovelha do pastor que nunca falha. Agora que você entendeu a chave, olhe à sua volta com novos olhos. Observe como o mundo está cheio de gente correndo sem direção. Homens e mulheres que acumulam, constroem, conquistam e, mesmo assim, vivem tomados por uma escassez que não se explica com números. Dirigem carros caros, mas têm almas em ruínas. Habitantes de coberturas de luxo que trocariam tudo por uma noite de sono sem medo. São ovelhas feridas tentando se passar por lobos. Sabe o que todos eles têm em comum? Estão longe do pastor. Não importa o quanto subam na hierarquia social, se não forem guiados, cairão. Porque a vida cobra um preço por viver fora da direção. E esse preço é alto. É a alma em pedaços, o coração ansioso, o espírito em constante estado de alerta, a mente virando refém de pensamentos que repetem: você não é o bastante, você vai perder tudo, você está ficando para trás. Napoleon Hill viu isso de perto. Durante décadas estudou homens ricos, influentes, poderosos e concluiu que o sucesso verdadeiro, aquele que inclui paz, propósito e prosperidade, só acontece quando há uma ponte entre a mente e o espírito. Ele falava de harmonia com leis universais. O Salmo 23 fala de andar nos caminhos da justiça. A ideia é a mesma. Há um tipo de ordem que, uma vez respeitada, gera colheita automática. Mas a maioria insiste em plantar no deserto. Espera frutos de terrenos que não foram preparados. Coloca a fé em fórmulas e abandona a fonte. É por isso que, mesmo quando dá certo, continua dando errado. A alma sabe. Ela grita por descanso, mesmo quando o corpo está em festa. Ela pede abrigo, mesmo que a casa seja grande. Agora olhe para si. Quais áreas da sua vida ainda estão sob sua própria liderança? Em que pontos você ainda se recusa a ser ovelha? Onde ainda tenta controlar o incontrolável por medo de que Deus não faça do seu jeito? É aí que a escassez se instala, não como punição, mas como consequência. Porque quem se afasta da fonte, inevitavelmente seca. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe o que isso significa? Que você não precisa correr atrás do que já foi preparado. Deus não improvisa provisão. Ele guia até o que já está pronto. Mas para chegar lá, você precisa ser conduzido. E ser conduzido significa abrir mão da pressa, da ansiedade, da lógica humana. Rios dizia: aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista o mundo. Isso é puro evangelho. Porque conquistar a si mesmo é silenciar o ego, render a vontade, confiar na direção. É sair da posição de comandante e assumir a de seguidor. Não por fraqueza, mas por inteligência. Porque seguir o pastor é o único caminho que leva ao lugar onde nada falta. Você pode continuar tentando por conta própria. Pode insistir nos métodos, nas estratégias, nos hacks mentais. Mas enquanto não houver alinhamento com o céu, tudo o que você construir será instável, um castelo de cartas à mercê do vento. Vamos descer mais fundo, porque agora é hora de identificar os sintomas da escassez que você tem normalizado. Não pense apenas em dinheiro. A verdadeira falta se instala nos cantos da alma. E quanto mais você a ignora, mais ela cresce, silenciosa, tomando decisões por você. Primeiro sintoma: ansiedade crônica disfarçada de produtividade. Você acha que está sendo eficiente, está sempre ocupado, sempre fazendo algo, sempre correndo. Mas a verdade é que você está fugindo. Fugindo do silêncio, fugindo de si mesmo, fugindo da pergunta que te assombra. Se eu parar, o que sobra de mim? Ovelhas guiadas não precisam correr, elas caminham, seguem o ritmo do pastor. Mas você acelerou tanto que não ouve mais a voz, só o ruído. Segundo sintoma: dificuldade de descansar com a mente tranquila. Você até deita, mas não repousa. Seu corpo relaxa, mas sua alma continua em guerra.
Isso porque você vive em modo de alerta, sempre esperando o próximo problema, sempre tentando prever o próximo ataque. Mas o Salmo 23 diz: Ele me faz repousar. Descanso é consequência da confiança. Você não consegue parar porque ainda acredita que tudo depende de você. Terceiro sintoma: relacionamentos baseados em carência, não em aliança. Você se aproxima das pessoas esperando que elas preencham um vazio que nem elas sabem que existe. Exige demais, cobra demais, espera que o outro te salve de si mesmo. Mas ninguém pode ser sua fonte. E enquanto você continuar buscando no humano o que só o divino pode dar, só encontrará frustração. O pastor prepara a mesa, não as pessoas. Pare de exigir de ovelhas aquilo que só vem do pastor. Quarto sintoma: medo constante de perder o que conquistou. Esse é um clássico da escassez disfarçada. Você finalmente chegou lá, conseguiu o cargo, o dinheiro, o status, mas agora vive paranoico, tentando manter o controle. Dorme mal, fica irritado, tem crises silenciosas, porque no fundo sabe que tudo isso está sustentado pelas suas próprias forças. E isso é frágil, porque uma força que depende só de você não é força, é fardo. Quinto sintoma: falta de direção clara. Você tem metas, mas não tem propósito. Tem planos, mas não tem paz. Sabe o que quer conquistar, mas não sabe por quê. Vive preenchendo a agenda e vazando no coração. Hill dizia que a ausência de propósito definido é uma das causas principais do fracasso humano. O Salmo confirma: sem guia não há vereda da justiça, só trilha confusa e caminho escorregadio. Chega o momento em que você precisa reconhecer os sinais e tomar uma decisão concreta. Não uma decisão emocional movida por arrependimento momentâneo, mas uma escolha racional e espiritual de mudar a rota. Porque a vida guiada pelo ego, pela performance, pela ansiedade e pela escassez tem prazo de validade e o relógio está correndo. Vamos ser diretos: ou você volta ao pastor ou vai afundar. Não por castigo divino, mas por lógica espiritual. Porque quando você rompe com a fonte, começa a definhar, mesmo que por fora tudo pareça normal. Essa morte invisível vai te corroendo em parcelas. Primeiro o entusiasmo, depois o sentido, depois a fé. Até que reste apenas um corpo funcional, com uma alma inerte. Você não quer isso. Você sabe que não foi feito para isso. Por isso é hora de aplicar, de transformar salmo em prática, palavra em ação, fé em obediência. Passo 1. Reconheça que você não sabe o caminho. Isso fere o ego, mas liberta a alma, porque enquanto você insistir em ser seu próprio pastor, continuará se perdendo. Como diz Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Reconhecer sua limitação é o início da restauração. Napoleon Hill chamava isso de consciência de ignorância organizada. Saber que você não sabe e usar isso como alavanca para a sabedoria. Passo 2. Restaure sua escuta espiritual. O Salmo 23 só funciona se você ouve a voz do pastor, mas a vida moderna te ensurdeu. Você escuta redes sociais, gurus, podcasts, amigos, mas não a voz que importa. Hill ensinava a reservar um tempo diário para conferência silenciosa com a inteligência infinita. Você precisa disso. Crie esse espaço. Corte o barulho. Ore. Fique em silêncio. Leia a palavra com fome. E então, ouça. Direção não vem no grito, vem no sussurro. Passo 3. Obedeça mesmo sem entender. A vereda da justiça nem sempre parece justa aos olhos humanos. Às vezes ela passa pelo vale, às vezes ela expõe seus medos, às vezes ela quebra seu orgulho, mas ela sempre conduz à mesa.
Napoleão Hill falava da importância da ação decisiva. Fé não é assentimento, é movimento, e obediência é a forma mais elevada de fé. Passo 4. Confie no tempo do pastor. Você quer resultados imediatos, mas o reino opera em processos. Ele me guia. Guiar exige tempo, passo a passo, estação por estação. A mesa não aparece no começo do caminho, ela é preparada no meio do confronto. Você precisa aprender a andar sem ver, confiar sem controlar, esperar sem desesperar. E isso exige uma fé madura, uma fé que não exige explicações, apenas presença. Passo 5. Recalibre seu conceito de suficiência. Você acha que nada te faltará quando tiver tudo, mas o Salmo inverte a lógica. Quando o Senhor é o seu pastor, então nada te falta. A suficiência não é ter tudo o que deseja, é não sentir falta do que não tem, porque quem tem a presença tem o essencial. Como Paulo escreveu, tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes com isso. 1 Timóteo 6:8. Esses passos não são uma escada para o sucesso, são uma rota de retorno, de reposicionamento, de realinhamento com a fonte. E uma vez que você entra nesse fluxo, o mundo externo começa a responder de forma diferente. A ansiedade perde força, o medo enfraquece, o desespero se silencia, porque agora você não anda mais sozinho. Você quer milagre? Esse é o milagre. Viver no meio do caos com paz. Passar pelo vale com segurança. Sentar à mesa com gratidão, mesmo cercado por inimigos. Ter o cálice transbordando, mesmo quando a lógica diz que deveria estar vazio. Isso não é poesia. É realidade prática para quem se entrega. Você já tem um mapa. A escolha é sua. Chegou a hora de parar de apenas entender e começar a escolher. Porque no fim das contas não é sobre teoria, é sobre decisão. O Senhor é meu pastor não é uma frase para tatuar no corpo. É um voto, uma aliança que muda tudo. Porque quando você faz essa escolha, o mundo ao seu redor pode até continuar o mesmo, mas o mundo dentro de você nunca mais será. Você começa a caminhar de outro jeito, a acordar com outro espírito, a lidar com desafios com outro olhar. Porque agora há direção, agora há presença. Agora há um senso de que você não está mais sozinho, nem largado à própria sorte. Isso não significa que o vale desaparece, significa que ele deixa de te engolir. Não significa que o inimigo some, significa que você não come mais com medo. Não significa que a guerra acaba, significa que sua mesa continua posta mesmo durante ela. Essa é a verdadeira suficiência. Um tipo de paz que não depende do cenário, mas da presença. Um tipo de descanso que começa antes mesmo da vitória chegar. Um tipo de segurança que não se move com o dólar, com o chefe, com o algoritmo. E aqui entra o chamado final. Você precisa sair da posição de espectador espiritual. Chega de consumir versículos como quem consome frases de efeito. Chega de decorar promessas que você não vive. Chega de viver uma fé que só funciona quando tudo está bem. O Salmo 23 foi escrito por um rei, mas não quando ele estava no trono. Foi escrito por alguém que já havia fugido, sangrado, errado e voltado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. A dor da escassez já não te engana. Você sabe que correr mais não resolve. Você sentiu que a resposta não está no esforço, mas na direção. Não está na multiplicação de tarefas, mas na simplicidade de ser guiado. O Senhor é o meu pastor. Essa frase não é sobre religião, é sobre estrutura interna. É sobre viver com base em um eixo que não oscila. Quando você se alinha com essa verdade, a vida muda. Muda porque você muda. Muda porque o vazio perde o trono. Napoleão Hill apontava o poder da mente quando conectada a um propósito maior. O Salmo 23 revela a origem desse propósito, a presença do pastor. A fusão entre esses dois saberes não é coincidência, é código. É o próximo nível da sua jornada.
Porque agora que você entendeu, agora que você decidiu, o que vem pela frente exige outra postura. Você vai enfrentar dias escuros, sim, mas vai lembrar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Vai ter dias de confronto, mas vai declarar: prepara uma mesa perante mim. E quando se sentir fraco, vai lembrar: tu estás comigo. Esse é o novo ciclo. Não mais escassez, não mais controle, não mais desespero. Agora é presença, é condução, é suficiência. Viva isso, respire isso, compartilhe isso.